Senhoras e senhores, declaro aberta a primeira reunião em 2022 do ciclo de audiências públicas sobre desenvolvimento regional na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Dando continuidade aos debates iniciados em 2021, seguiremos discutindo temas abrangentes da agenda regional, identificando obstáculos ao desenvolvimento do Brasil e propondo ações efetivas para o seu enfrentamento. Informo que as participações dos cidadãos serão recebidas nos seguintes canais, as participações serão recebidas nos seguintes canais: Portão e-Cidadania, que pode ser acessado a partir do site desta comissão, ou pela ouvidoria do Senado, pelo número 0800 061 2211. Excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, senhoras e senhores participantes desta audiência pública, estimados telespectadores que nos acompanham pela TV Senado e demais canais via internet, abrimos hoje o segundo ano do nosso ciclo de debates sobre desenvolvimento regional e turismo, com um tema ao mesmo tempo de importância central e de triste atualidade: o papel do planejamento urbano na gestão de risco e na prevenção de desastres. Estamos todos ainda impactados pela lembrança dolorosa das chuvas trágicas em Petrópolis no mês passado, que resultaram em mais de 230 mortes, centenas de desabrigados, perdas materiais incalculáveis. Com o mesmo pesar, recordamos as imagens chocantes de destruição causadas pelas enchentes e deslizamentos que assolaram municípios de Minas Gerais e de São Paulo em janeiro último, e o sul da Bahia no período entre o Natal e o Ano Novo. Ao todo, mais de 330 brasileiras e brasileiros perderam suas vidas por causa das chuvas nos últimos meses. Tragédias dessa natureza se têm repetido com inaceitável frequência no Brasil, atingindo em especial a população mais pobre e vulnerável. Não podemos normalizá-las. Solidarizo-me com a dor dos familiares e amigos das centenas de famílias afetadas e assumo o compromisso de manter a prevenção e o enfrentamento de desastres como temas prioritários nos trabalhos desta comissão durante a minha presidência. Nesse sentido, adianto que a discussão desta noite será complementada, na próxima segunda-feira, por uma segunda audiência pública, que abordará o panorama atual e os desafios do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil num cenário de mudanças climáticas. As alterações do clima são uma realidade. Precisaremos nos equipar melhor para enfrentar os eventos extremos que, infelizmente, devem se tornar cada vez mais comuns. Entre os inúmeros aperfeiçoamentos necessários às atuais iniciativas de prevenção de tragédias, como as que testemunhamos recentemente, é urgente a tarefa de discernir e implementar um melhor planejamento urbano nas cidades brasileiras com maiores vulnerabilidades aos efeitos de chuvas torrenciais. É justo reconhecer que logramos certos avanços nessa área na última década. Tais avanços, aliás, foram amplamente tributários de reflexão e esforços empreendidos nesta casa, após os deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro, que ceifaram mais de 900 vidas no início de 2011. Em resposta à tragédia, instalou-se imediatamente, no Senado Federal, uma comissão temporária de defesa civil que tive a honra de integrar e que tinha entre seus objetivos discutir melhorias no Sistema Nacional de Defesa Civil. Os debates da comissão resultaram, entre outros pontos, na inclusão de 4 novos requisitos necessários à elaboração do plano diretor dos municípios com áreas de risco:
foram eles: o mapeamento das áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. O planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação da população de áreas de risco de desastre. A adoção de medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de desastres. E, finalmente, a elaboração de diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares. Esses avanços implementados na legislação, embora inegavelmente importantes, provaram-se insuficientes na prevenção de novas catástrofes. Nessas condições, esta Casa novamente se empenhará a buscar respostas modernas e efetivas, especialmente para os assentamentos urbanos irregulares que se multiplicam e se renovam em áreas de risco por todo o Brasil. Não se trata, portanto, apenas de planejar melhor os nossos espaços urbanos, mas, sobretudo, de humanizá-los. Não podemos contemporizar com a situação de perigo permanente em que vivem milhares de famílias brasileiras nas encostas de nossas cidades. Não podemos continuar empurrando nossas populações mais humildes para as franjas vulneráveis de nosso país. O sofrimento e a destruição que testemunhamos nos últimos meses não podem, não devem voltar a acontecer. Para discutir o tema, convido para compor a mesa de debates o senhor Alexandre Lucas Alves, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, o senhor Rafael Pavan dos Passos, vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, o senhor Fábio Augusto Gomes Vieira Reis, presidente da Federação Brasileira de Geólogos, FEBRAGEL, e o senhor Gil Kempers, secretário municipal de Defesa Civil de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Antes de passar a palavra ao nosso primeiro palestrante, eu gostaria de fazer chegar ao conhecimento deles algumas das perguntas pinçadas, dentre tantas que recebemos pelo nosso E-Cidadania, para os mesmos. De Tiago Rafael, do Mato Grosso, ele pergunta: como expandir cidades, bairros e centros urbanos já desenvolvidos, que nunca tiveram um planejamento de expansão? De Alessandra Mendes, do Rio de Janeiro: como proceder diante de um desastre em um local onde houve planejamento? De Jorge Murilo, do Rio de Janeiro: falta de planejamento urbano provoca vítimas não somente em desastres naturais, mas também em construções ilegais, caso Muzema, no Rio de Janeiro. E pergunta ele: como combater? De Guilherme Moreira, de São Paulo: quais os principais requisitos para que o planejamento seja concluído com a máxima excelência? Faço chegar ao conhecimento dos senhores palestrantes desta noite, para que eles, no decorrer de suas explanações, possam oferecer respostas às perguntas agora anunciadas e formuladas pelos nossos internautas. Passo, portanto, a palavra ao senhor Alexandre Lucas Alves, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR. Tem Vossa Senhoria a palavra. Bom, boa noite a todos. Todos me ouvem? Sim. Bom, excelentíssimo senhor senador Fernando Collor de Mello, na pessoa de quem eu cumprimento todos os parlamentares, todas as pessoas que nos acompanham, meu caro amigo Gil Kemper, esse companheiro aí de luta lá em Petrópolis, em nome de quem eu
Eu cumprimento todos os coordenadores municipais de defesa civil que lutam diariamente com a questão da ocupação irregular e dos problemas relacionados ao planejamento. Todos os demais participantes da mesa, é um prazer estar aqui. Eu gostaria, senador, de saber quanto tempo eu tenho na minha explanação. Vossa Senhoria tem o tempo necessário para fazer a sua explanação de conhecimento pleno para todos aqueles que nos assistem nesse momento. Ok. Bom, eu vou ser bem objetivo, porque eu acho que o debate ele é mais rico, né, do que as explanações, mas eu gostaria de primeiro cumprimentar o Senado Federal pela iniciativa desse debate, que é extremamente importante, deve ser um debate pleno, um debate permanente e um debate que engloba todas as diversas variáveis que compõem essa difícil política pública de gestão de riscos e desastres. É importante a gente lembrar que a proteção e a defesa civil, ela englobam 5 fases importantes, sob o ponto de vista doutrinário, didático, que são a prevenção, onde todas as ações devem ter em mente a não instalação de riscos em qualquer local, a mitigação, que, na verdade, uma vez instalado o risco, deve ser feito todo o esforço para evitar que esse risco se transforme em desastre ou, em caso de desastre, mitigar os seus efeitos. A preparação para as emergências, que ela tem como função que todos os órgãos públicos, órgãos privados, a sociedade, a comunidade, se prepare para as emergências, sobretudo aquelas recorrentes em determinada região, e depois do desastre, então, a resposta com socorro, assistência e a reconstrução das áreas afetadas por desastre. Então, a Defesa Civil trabalha nessas 5 fases e, logicamente, dentro do tema que nós estamos abordando, a prevenção e a mitigação englobam a questão do planejamento urbano como fundamento, principalmente da prevenção, para não deixarmos que novos riscos se instalem nas áreas urbanas. E a mitigação, ela vai ter como papel fundamental a finalidade de, uma vez que esses riscos estão instalados, mitigá-los para que eles não se transformem em desastres. Dessa forma, o planejamento urbano ele deve ser considerado, sob o ponto de vista de defesa civil, sobre 2 aspectos. O primeiro é o risco já instalado em função da existência do passivo de ocupação urbana e da forma como as cidades elas foram construídas ao longo da história do nosso país. A maioria das cidades brasileiras tem como início do seu nascer algum curso d'água, algum rio, seja pela facilidade de transporte dos materiais, seja pela origem da sua ocupação histórica, em função, inclusive, da chegada de bandeirantes, da chegada das pessoas que foram, de alguma forma, atraídas para a sua ocupação. E, logicamente, pela disponibilidade desse recurso fundamental para a vida humana, que é a água. Então, sob o ponto de vista do planejamento urbano, nós temos que considerar que há um passivo de ocupação desordenada, sem planejamento, que já está instalado na nação brasileira. Né? Se nós formos considerar Petrópolis como a nossa referência no debate de hoje, nós vamos verificar que é uma cidade que é uma
de um relevo extremamente característico pela existência de montanhas com alto risco de deslizamento de encosta e uma bacia hidrográfica relativamente farta de rios, de córregos que se encontram dentro de um vale. E, logicamente, que a precipitação pluviométrica vai fazer com que haja um risco permanente de deslizamento e, logicamente, se as redes de macrodrenagem, sobretudo aquelas dos rios, não comportarem a quantidade de chuva dentro do período de tempo, nós vamos ter o desastre da inundação. Então, há de se considerar a questão de Petrópolis como uma ocupação urbana com passivos de ocupação sem planejamento e que qualquer estratégia de gestão de risco e desastre deve contemplar a existência desse passivo que não me parece fácil de nós resolvermos. Né? Sobretudo, se nós formos considerar, senhor presidente, a condição das mudanças climáticas que fazem com que eventos extremos, como o que aconteceu em Petrópolis, sejam mais recorrentes. Eles sejam mais recorrentes. Então, nós temos, por exemplo, o fenômeno que aconteceu em Petrópolis, mais de 260 milímetros em poucas horas, ele vai provocar desastres em qualquer cidade do mundo que tenha aquelas características. Por quê? Porque o sistema de macrodrenagem ele não foi dimensionado para aquela quantidade de chuva e a conformação geológica com rochas cobertas por pequenos camadas de terra vão favorecer os deslizamentos e, logicamente, nós vamos ter, havendo ocupação passiva desse local, né, um passivo de ocupação histórico, uma alta possibilidade do desastre. Por outro lado, nós temos o que está acontecendo a partir desse momento de hoje, dessa data de hoje, 14 de março de 2022, sobre o ponto de vista da ocupação dos espaços em Petrópolis e em qualquer cidade do Brasil, e o que o poder público tem feito para ter uma ocupação planejada e ter uma ocupação, então, responsável, aí eu já vou chamar ela de uma ocupação responsável dessas áreas susceptíveis aos deslizamentos e às inundações. As pessoas, só para me posicionar com relação à minha experiência com desastres, eu fui Defesa Civil do Estado de Minas Gerais durante 6 anos. E também fui Defesa Civil de Belo Horizonte durante 8 anos. E a experiência da Defesa Civil Municipal ela é fundamental para nós entendermos os dilemas do planejamento e da ocupação urbana nos dias de hoje. Belo Horizonte, todos sabem, é uma cidade extremamente montanhosa, extremamente impermeabilizada e com 700 quilômetros de rios e córregos em 300 quilômetros quadrados. Ou seja, extremamente vulnerável a inundações, a deslizamentos e a enxurradas. Enxurradas porque morros, vamos dizer assim para a população entender, morros impermeabilizados por asfalto faz com que o excesso de chuva caia em cima desses asfaltos e corram com velocidade em direção aos rios que estão no vale. E ali ocupem a macrodrenagem, que são aqueles rios que correm dentro das cidades. Ora, a velocidade rápida daquela água que cai e a capacidade do córrego, do rio, de absorver aquela água, faz com que nós tenhamos as inundações. Belo Horizonte tem 89 pontos de inundação. E é ocupada, não existe área rural em Belo Horizonte, ela é totalmente ocupada. Totalmente ocupada. Então,
Como resolver isso com a ocupação passiva? Então, nós podemos fazer obras de contenção, obras de mitigação de risco e, logicamente, uma política habitacional que vá retirando essas pessoas da área de risco ou criando estruturas habitacionais capazes de absorver os riscos ali instalados. Agora, qual é o grande problema? E aí eu já vou caminhando para o encerramento dessa primeira parte. Qual é o grande problema, na minha visão, e que o Senado Federal, o Congresso Nacional podem nos ajudar muito? É o problema de hoje para frente. Quer dizer, nesse momento, existem locais em Belo Horizonte que estão sendo ocupados de forma irregular. Em qualquer cidade do Brasil, Recife, nessas cidades, Petrópolis, nós temos pessoas cavando barrancos para que um cômodo, um novo quarto para uma filha que vai casar, alguém que precisa de uma moradia e que tem ali a necessidade desse espaço. E ali ele faz a escavação de uma encosta sem observar nenhuma técnica e coloca em risco tanto os seus vizinhos como aqueles que estão acima da encosta e diminui consideravelmente a segurança das pessoas que estão ali. Essa ocupação é sem planejamento algum. E, por outro lado, a fiscalização, e nesse sentido é que eu acho que o Congresso pode nos ajudar, não há segurança jurídica para a atuação do poder público municipal na fiscalização dessas ocupações. Não existe segurança jurídica. E eu falo sobre dois aspectos. Primeiro, as leis municipais são frágeis e elas só permitem multas. Então, quantas vezes eu cheguei em local que estava sendo ocupado regularmente e a única coisa que nós podíamos fazer é aplicar uma multa de R$8.000 numa família de pessoas pobres que não tinha dinheiro para pagar e não ia pagar, e para eles não importa seu nome na dívida ativa, nada. E aí a gente tinha ainda que esperar o tempo para a defesa, para o contraditório e para a ampla defesa dessa família, para tomar qualquer providência. E aí, essa pessoa construía ali um barracão, um lugar numa área altamente propensa a deslizamento. Ora, na hora que nós entrávamos com uma ação judicial, essa ocupação já estava consolidada. E aí, então, há um problema judicial que vai se prorrogando. Eu quero citar um caso específico aqui de uma área de Belo Horizonte que, quando nós começamos os processos para não deixar a ocupação de uma área de preservação ambiental, nós tínhamos lá 12 ou 13 pessoas ocupando. Entramos na justiça, o juiz não deu a liminar, o Ministério Público de Direitos Humanos entrou a favor das pessoas que estavam ocupando, o Ministério de Meio Ambiente entrou contra, e hoje, nesse local, nós temos mais de 500 famílias morando em área altamente propensa a deslizamento. Essa insegurança jurídica, ela faz com que o planejamento urbano não seja favorável, não seja possível de ser cumprido. Às vezes você tem planos nas cidades, planos diretores altamente bem feitos, mas você não tem segurança jurídica para uma fiscalização proativa. Por outro lado, programas habitacionais que você tira a pessoa de perto do trabalho, de perto do centro da cidade, de perto dos bens e dos acessos que ela precisa, e leva ela para periferias longe, sem transporte urbano, sem escola, sem a mínima infraestrutura, sem posto de saúde, isso não é planejamento urbano também, porque as pessoas não conseguem morar dessa forma, né?
a gente vê muita experiência disso. Eu tive uma experiência disso na cidade de Manacapuru, no Amazonas. Eu fui fazer uma vistoria, uma gestão de desastres ano passado, lá no Amazonas. Foi a maior cheia de todos os tempos no Amazonas. E tinha uma senhorinha que estava numa casa em cima de palafita, uma casa muito humilde, e eu fiz até uma entrevista com ela filmada, e ela me disse que ela tinha um apartamento do Minha Casa e Minha Vida, mas ela trocou por esse barracãozinho na palafita porque ela tinha que trabalhar, lá nesse lugar não tinha ônibus, o neto dela precisa estudar, ela não tinha colégio perto, e aí ela trocou o apartamento dela por essa casinha na palafita e estava tudo inundado lá. Isso é um problema, porque programas habitacionais precisam levar em consideração essas questões, né? E o Ministério do Desenvolvimento Regional, as recomendações do ministro Rogério Marinho e do secretário Alfredo, da Habitação, são nesse sentido. Quer dizer, nós temos que ter o planejamento da política habitacional levando em conta as áreas de risco e levando em conta os aspectos sociais que envolvem essa questão. Um outro aspecto também relacionado à política de planejamento urbano com a questão habitacional é você tirar uma pessoa que tem ali um barracão, que tem ali uma casinha numa área de risco, e ela tem um porquinho, uma galinha, ela tem um gatinho, o cachorrinho dela, ela tem uma hortinha, e você pega essa pessoa que está ali há 20 anos, que está ali há 10 anos, ou veio em função do êxodo rural e ocupou ali, mas procurou preservar a sua cultura de ter ali um animalzinho, uma criação, e leva ela para um apartamento no 4º andar de 35 metros quadrados. Quer dizer, não é simples a solução dessa questão relacionada ao planejamento urbano e à gestão de riscos de desastre. Por fim, eu gostaria de terminar, presidente, respondendo aqui as perguntas que foram colocadas, né? Primeiro, a realocação de pessoas de área de risco. Considerando todas essas questões que nós falamos e considerando a realidade de Petrópolis, eu pergunto a todos os debatedores, vamos tirar as pessoas de Petrópolis e levar para onde? Se toda a Petrópolis são áreas de risco de deslizamento. Eu quero lembrar que é verdade que os deslizamentos e os desastres afetam as pessoas mais pobres, mas não é isso que aconteceu em Petrópolis. Em Petrópolis, toda a sociedade foi afetada, os ricos e os pobres. Mansões foram destruídas e pessoas com seus carros, seus bons carros, foram também afetados. Pessoas ali no centro histórico também foram afetadas. Então, é uma pergunta difícil que nós estamos fazendo como gestores da política pública. Tá bom, vamos ter um robusto programa habitacional para tirar as pessoas de Petrópolis? Vão, mas nós vamos levá-las para onde? Em Petrópolis, nós temos locais que não estão sujeitos à inundação ou não estão sujeitos a deslizamento? Essas pessoas vão ser levadas para longe? Isso é possível? Além do que, muitas vezes, nós, quando nós fazemos uma proposta desse tipo, nós somos acusados por determinados segmentos da sociedade com um viés ideológico muito forte de higienistas, de que nós estamos querendo tirar os pobres dos centros das cidades para levá-los para as periferias. E o único objetivo, na realidade, claro, nesse caso, é tirar as pessoas de área de risco. Então, a minha conclusão é que o debate é extremamente importante e sério. Me entusiasma ele estar sendo feito numa casa tão importante como o Senado Federal.
quero agradecer muito a oportunidade de ter nos dado a palavra para expormos as variáveis complexas que envolvem esse debate, para que ele seja feito de forma profunda e séria, e que nós possamos encontrar, sobretudo em conjunto, e aí, senador Fernando Collor, é extremamente importante que os arquitetos urbanistas estejam presentes, os coordenadores municipais de defesa civil estejam presentes, e todos os outros atores aqui estejam presentes, para que cada um dê a sua contribuição, e a gente ache em conjunto soluções que não serão definitivas. O senhor falou uma fala interessante no discurso inicial do senhor, que os desastres estão recorrentes e que nós não podemos normalizá-los. Concordo com o senhor, isso é fundamental, mas nós temos que ter a consciência de que há um caminho a ser percorrido, sobretudo em virtude das mudanças climáticas, onde os eventos serão mais severos e as mudanças estruturais de planejamento urbano nas cidades são pesadas e têm um tempo para serem implementadas. E aí nós temos que ter, então, a seriedade de trabalhar muito as medidas não estruturantes, como o treinamento das comunidades para a convivência com a área de risco, a autoproteção de cada pessoa em função do conhecimento do risco a que está exposto, a proteção comunitária e, logicamente, a proteção pública. Quero agradecer a oportunidade e fico à disposição aí para questionamentos em relação aos debates. Muito obrigado ao senhor Alexandre Lucas Alves, ele que é secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, pela sua explanação tão percussiente e tão bem colocada na sua elaboração. Passo a palavra agora ao senhor Rafael Pavan dos Santos, vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB. Boa tarde, quase boa noite, senador, senadoras, colegas de mesa. Cumprimentar Alexandre, Gil, Fábio. Estou aqui, então, em nome do Instituto de Arquitetos do Brasil, representando nossa presidente, Maria Elisa Batista. E, por isso, gostaria de começar lendo a breve nota que o IAB publicou recentemente, em função, né, mas não só especificamente, à tragédia de Petrópolis, mas há diversas, né? Lembrando que nossa presidente Maria Elisa Batista é arquiteta urbanista, atuante, né, é mineira, né? Então, há algum tempo já acompanha muito bem essas questões. A nota diz: toda a área é de risco. O que se anuncia há tempos já está aí. O território espoliado, maltratado, exaurido, não suporta o que nele colocamos à força: gentes, coisas, ou retiramos a fórceps, matas, minérios, águas. Os rios não têm onde alargar sua corrente, como é seu direito nas cheias. O solo não absorve as chuvas que chegam torrenciais. As encostas devastadas não se seguram. Sabendo tudo isso, não mudamos 1 milímetro, que realmente é a causa, o modo como o capital trata o território. Aceitar a indecente concentração de renda e de decisões é pactuar com as mortes e a devastação que nos impactam a cada ano. Se não tomarmos a pulso as reformas urgentes, agrária, urbana, tributária, se não recuperarmos direitos e investimentos no que importa, saúde, educação, moradia e trabalho, se não escolhermos governos que se contraponham a esse sistema de exploração, toda ação será inócua. Nesse verão trágico, o Instituto de Arquitetos do Brasil une-se mais uma vez à dor das famílias atingidas na região serrana do Rio de Janeiro. Então, logo em seguida, eu quero me solidarizar com a população de Petrópolis e de todas as outras demais cidades onde as tragédias têm tirado vidas, tirado moradias, né? E iniciar aqui alguma tentativa, né, de trazer luz a esse debate da prevenção, né, de tragédias dessa magnitude. Eu começaria dizendo o seguinte: para prevenir, lamentavelmente, nesse caso, nós teremos que remediar,
né? Nós teremos que remediar, e nesse caso eu me lembro muito de um arquiteto urbanista, que hoje é um dos chefes do Programa Nacional de Desenvolvimento Urbano da ONU, já foi chefe da ONU Habitat, né? O Cláudio Ascioli, né, que ele fala justamente nas questões de medidas curativas e medidas preventivas, né, na questão do planejamento urbano. As medidas curativas, né? Eu traria aqui alguns aspectos, nós estamos no Senado, me parece importante trazer alguns aspectos das últimas alterações legislativas que talvez estejam agravando o problema, né? A primeira delas, né, foram as alterações substantivas na Lei de Regularização Fundiária, né? Elas acabaram por enfraquecer, né, do ponto de vista o que já tínhamos avançado, do ponto de vista da regularização fundiária acompanhada da qualificação urbanística, né, de pesados recursos, né, para a urbanização. Ou seja, nós precisamos dar uma revisada nessa lei e, na sua aplicação, né, tratar aí o governo federal e os governos estaduais e municipais, né, de pesados recursos para essa urbanização. Não basta dar o título da terra. Nós precisamos urbanizar com qualidade e, obviamente, como trouxe aqui o Alexandre, né, nós precisamos de novas habitações, né, ou seja, precisa um projeto urbanístico nessas áreas, mantendo as pessoas onde é possível mantê-las, porque não é só aspectos materiais da casa, da relação com o trabalho, da relação com o transporte urbano, da relação com a cidade, mas tem uma relação também imaterial, né, do plano simbólico, e que tem a ver também, afeta materialmente, que é o tecido social, né, que é construído, né, a partir dessas relações comunitárias que essas pessoas têm, sobretudo pessoas que muitas vezes não têm recursos suficientes para, por exemplo, pagar uma creche, né? Então elas precisam das relações familiares, né, de uma família estendida muitas vezes, né, que se garante, né, com essas relações comunitárias. Então, esses projetos de urbanização dessas áreas precisam levar em consideração todos esses aspectos, mas pontualmente retirar, né, as pessoas das áreas de risco, né, desses locais. Nos perguntamos ainda se o atual plano de saneamento recém-aprovado será capaz de responder a um passivo tão grande, né? Será que a intervenção de agentes privados, como está previsto fortemente nesse plano, será capaz de responder a esse passivo tão grande sem um investimento público de alta monta, né? Porque nos parece ficar claro, né, que há muito o que fazer do ponto de vista de drenagem urbana, né, e talvez até muito o que desfazer, né? Lembrando que a maioria dos projetos de drenagem nas nossas cidades nas últimas décadas foram enterrar rios, né, canalizar esses rios e acabar aí com, né, e aí, como disse nossa presidente na sua importante nota, né, acaba que toda a área acaba sendo de risco, né, porque a gente não sabe, daqui a pouco tem um rio subterrâneo, né, tem etc, e da noite para o dia ele vem cobrar de novo o seu lugar no espaço, né? E a questão da nova lei, a lei das APPs, né? É preciso uma fiscalização muito forte, né, para que nos municípios essa lei das APPs não venha a agravar esse problema, né? Porque não é assim, claro, nós temos ali no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em algumas áreas de Santa Catarina, em outras áreas do país, a questão dos deslizamentos, e aí eu vou deixar ao Fábio Augusto, vai falar com muito mais propriedade, nem vou me meter, sobre as características geológicas, né, que levam a essas catástrofes nesses locais, mas também temos as questões das inundações, etc, e que, de qualquer maneira, em quaisquer desses ambientes, a preservação das franjas, né, e das áreas de várzea, das franjas de rio, etc, são fundamentais, né, para minimizar o impacto dessas tragédias, né, e talvez até reduzi-las, né, porque elas serão, sim, cada vez mais uma realidade. Tem sempre se fala, mas nós não temos planejamento. E, de fato, para diversas áreas da cidade, sobretudo nas áreas dos mais pobres e muitas vezes as áreas dos mais ricos, nós não temos planejamento.
A ocupação de áreas que não deveriam ser ocupadas não se dá só pelos pobres, se dá muitas vezes por uma população, né, rica, ou até de classe média alta, enfim, né, que não respeitam, muitas vezes, alguns não têm condições, né, de respeitar as leis, né? Mas também não se pode dizer que não há um planejamento. Nós temos planejamento urbano no país, em capitais como Rio de Janeiro, em capitais como Porto Alegre, em capitais como Belo Horizonte, Recife, São Paulo, praticamente há mais de 100 anos em algumas dessas capitais, há décadas em várias das nossas cidades. Agora, que planejamento urbano é esse que é feito? Né? E que partes da cidade eram planejadas e que partes eram abandonadas do planejamento. Né? E esse planejamento, então, só recentemente é que começou a olhar, recentemente eu falo de algumas décadas atrás, 3, 4 décadas, começou a olhar com o devido importância, com a devida importância para essas áreas, né? Com procurar a questão da qualificação urbanística, etc, etc. Agora, o planejamento que vinha sendo feito até um pouco antes disso, ele não olhava para essas áreas da cidade, pelo contrário, né? Nós temos aqui grandes exemplos espalhados por cidades do tempo do BNH, do tempo do Serfal, dos anos 60, 70, né? No chamado Projeto Cura, né? Programa Cura, que fez, né, levou e distribuiu, né, a periferia Brasil afora, retirando famílias e comunidades inteiras de áreas centrais, né? Porque nós temos que falar aqui a questão central, né? A questão central é o acesso à terra urbana, ao solo urbano, seja a terra, o solo, o terreno, seja ao imóvel pronto construído, né? Esse é o ponto central, né? Por décadas, e aqui eu vou me permitir ler mais uma mulher, né? Maria Carolina de Jesus, né? Quando ela participou a convite do então governador do estado, do meu estado, estou aqui no Rio Grande do Sul, o então governador Leonel Brizola, ela participa em 1960 do segundo Congresso Estadual de Vereadores, a convite do Leonel Brizola. E ela, né, depois faz uma manifestação breve, e ela diz: nós, os favelados, somos os homens do campo. Devido os fazendeiros nos explorar ilimitadamente, deixamos as fazendas e vamos para a cidade. E nas grandes cidades, os que vivem melhor são os cultos. Nós, os incultos, encontramos dificuldades de vida. Mesmo trabalhando na cidade como assalariado, encontramos dificuldades para viver porque o salário não cobre as despesas. Não há possibilidade de pagar uma residência decente. E logo depois dessa fala, Carolina recita, então, o Colônio Fazendeiro, né, a sua poesia, que vai referendar o que ela acabava de falar. Então, a origem dessas ocupações ela é importante de ser compreendida, né? Quer dizer, ela vem da incapacidade dessas pessoas, isso historicamente e atualmente, de ter sua casa própria, de ter um terreno, de poder comprar uma terra urbana. E terra urbana, quando falamos em terra urbana, é uma terra provida dos serviços urbanos todos, né? Do acesso franco ao trabalho, do acesso franco ao saneamento, à educação, à saúde, ao transporte. As pessoas estão hoje pagando mais de 30% dos seus recursos são dirigidos ao transporte público, né? E tudo isso, né, parece que eu estou falando de outras coisas. Não, estou falando de questões que são fundamentais, porque é isso que vai fazer com que essas pessoas acabem se colocando à mercê desses riscos, né? Então, como eu falei, atualmente, nós, infelizmente, para prevenir, precisamos remediar nossas cidades. E de que forma? Né? Nós precisamos, fundamentalmente, né, modificar os paradigmas, né, sobre os quais está posto o planejamento urbano no país. Né? Hoje, ainda estamos vendo, e talvez até um novo momento, né, em que reacende de forma muito forte o planejamento urbano como um vetor, meramente vetor de desenvolvimento econômico nas cidades. É importante, é importante, mas, como diz Marcelo Lopes de Souza, um geógrafo carioca, né, ele aponta que o desenvolvimento econômico ele é meio para atingir, né, o desenvolvimento urbano. O desenvolvimento urbano, sua questão fundamental é garantir a qualidade de vida e a autonomia coletiva, né, e individual das pessoas. É isso que nós precisamos trabalhar. Mas, além disso, né, ser frente a todas essas catástrofes e o agravamento e a maior frequência delas, certamente não está afastado, né, da questão do aumento
né, das mudanças climáticas, da intensidade das mudanças climáticas, que fatalmente, né, com o desmatamento, o aumento do desmatamento, afeta tanto do ponto de vista macro, como do ponto de vista do micro, né? Então, nós precisamos que a questão ambiental esteja no centro da agenda do planejamento urbano. E, né, então, por exemplo, e aí com isso vou encerrando, né? Nós temos que olhar para as cidades, e isso vale para cidades médias, vale para cidades grandes, mas também vale para as pequenas cidades, né? Nós precisamos olhar para esses planos que estão, sobretudo nas grandes cidades, sendo feitos recentemente, como no caso de Porto Alegre, Rio de Janeiro, e que certamente estão indo para outras cidades esse olhar, né, de planos em áreas centrais. Nós precisamos, e infelizmente, no caso de Porto Alegre, isso não está acontecendo, e acredito que no Rio de Janeiro não da maneira como deveria, que esses planos comecem a, de fato, olhar para a questão de habitação de interesse social nas áreas centrais, porque e aproveitando, né, muitas vezes os imóveis vazios que estão cada vez mais nessas áreas centrais e, sobretudo agora, como tudo indica, né, essa retomada pós-pandemia, nós teremos um esvaziamento de edifícios corporativos, por exemplo, né, em função né, da adoção aí do modelo híbrido de trabalho entre o presencial e o remoto. Isso tem que ser uma oportunidade, porque cabe lembrar aqui que o número de residências e imóveis vazios, né, de imóveis vazios no geral, é tal qual o tamanho do déficit habitacional brasileiro. Então, nós estamos aí com a faca e o queijo para equacionar essa questão, né? E, para isso, né, nós precisamos que esses planos olhem para isso, para essa questão habitacional de modo central. E o poder público, em todas as suas esferas, estadual, federal e municipal, né, olhar para os seus próprios públicos, não como ativos a ser vendidos, como está sendo feito pelo governo federal agora, sendo vendido uma série de imóveis que, inclusive, até anteontem estavam, né, cadastrados para uso da habitação de interesse social, estão sendo vendidos. Isso vale para o governo federal e vale para diversos governos municipais e estaduais. Então, esses próprios públicos, né, eles podem se tornar parte da solução desse problema. Basta a famosa vontade política. Mas, do ponto de vista técnico, essa é a solução mais viável, inclusive, porque ela está aí, né, pronta. Basta contratar aí, equipes de arquitetura, de engenharia e fazer as obras, não de construção nova, né, mas de intervenção no construído. Nada mais sustentável do que isso. Muito obrigado, senador, obrigado, colegas, e ficamos à disposição. Muito obrigado ao senhor Rafael Pavan dos Santos, ele que é vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, pelas suas palavras. Passo agora a palavra ao senhor Fábio Augusto Gomes Vieira Reis, presidente da Federação Brasileira de Geólogos, FEBRAGEL. Boa noite, excelentíssimo senador Fernando Collor. Muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui no Senado Federal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Muito obrigado. Também aproveito para agradecer e parabenizar todo o trabalho aí da comissão, todos os senadores, senadoras, e também os colegas da mesa, o Alexandre, o secretário Alexandre, o Rafael, o vice-presidente Rafael e o Gil, pela oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre planejamento e riscos geológicos, né? Eu tenho uma pequena apresentação aqui para fazer. Eu gostaria de fazer poderia liberar para... Sim. Então, o foco da apresentação eu estou como presidente da Federação Brasileira de Geólogos, mas também sou professor aqui da Universidade Estadual Paulista, e nós temos trabalhado aí na parte também da questão do planejamento em áreas turísticas, dos riscos em áreas turísticas, como foi o caso do que aconteceu em Capitólio, né, e também em outras regiões aí do país, acidentes, né, com vítimas fatais, inclusive, mais o último, mais recente, né, que inclusive gerou uma grande repercussão mundial, foi o de Capitólio, mas também ocorreram, né, e tem ocorrido de uma forma recorrente esses acidentes. Então, a abordagem aqui, que eu acho que seria interessante, senadores e senadoras, o público também,
não analisar somente a questão do planejamento em áreas urbanas. Claro que em áreas urbanas o risco é maior, né, porque a população está nessas áreas, ela fica, né, toda a infraestrutura urbana e a população fica 24 horas nessas áreas, mas também nós temos tido uma série de problemas em relação às áreas turísticas naturais no Brasil, né, com fatalidades aí quase todo verão, né, nós temos aí fatalidades nesse sentido. Inclusive, né, aqui em São Paulo, né, o ano passado, no final do ano passado, com a questão da morte dos bombeiros, né, civis aí que ocorreu numa caverna em Altinópolis. Então, quando a gente fala em risco geológico, um primeiro conceito que vem à mente, né, é claro que tem vários conceitos aí, é a questão, né, risco geológico seria uma relação entre a suscetibilidade, a probabilidade de ocorrência do processo, que nós chamamos aqui mais tecnicamente de perigo. Então, aí vem a questão da análise, né, geológica, da tipologia do processo, é muito importante. As consequências, né, e aí entra a questão, né, do tecido urbano e também das atividades antrópicas, né, sejam em áreas urbanas, sejam em áreas turísticas, né, como trilhas e áreas onde você pode ter acesso de pessoas como trilhas, cachoeiras, reservatórios e etc., e também obras, empreendimentos, né? A gente não pode esquecer que o risco geológico também, a gente tem que olhar o próprio empreendimento, uma rodovia, um gasoduto, mas não é o foco aqui da nossa conversa, né? Eu vou focar bastante na questão, né, de áreas turísticas e também essa interface com, né, as áreas urbanas, tratando o planejamento como uma questão mais abrangente que somente o planejamento urbano. A gente tem que pensar o planejamento territorial de forma integrada. Se a gente só pensa o planejamento urbano sem analisar o planejamento territorial, né, inclusive das relações entre as cidades, da relação da cidade com o seu terreno, a sua paisagem, as bacias hidrográficas, isso é um problema. Então, as consequências, né, e a vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, uma população, né, que está vulnerável, que tem casas, né, que tem uma questão de projeto de engenharia que deixa mais vulnerável essa população ou essas pessoas nesse local, né? Então, nós temos já políticas públicas, legislações muito claras, né? A 12608 é muito clara, como que a gente atua no perigo, como a gente atua na consequência e como a gente atua na vulnerabilidade, né? Um perigo, principalmente, a questão do mapeamento, do entendimento dos processos geológicos, hidrológicos, né? Isso já é muito conhecido no Brasil, muito estudado há décadas. As consequências, a gente consegue atuar principalmente nas obras, na recolocação das populações em áreas de muito alto risco, né? Inclusive no treinamento, na educação ambiental e assim também na vulnerabilidade, né, das pessoas que estão nessas áreas de risco, né? E a própria política, como bem lembrou o secretário Alexandre, né, já define o que é gestão de risco, né, prevenção e mitigação, e gerenciamento de risco, que é quando você tem efetivamente, né, a questão do acidente. Então, na gestão de risco, envolve a prevenção, está aí o mapeamento, né? O mapeamento geológico, que já boa parte do Brasil, né, as principais cidades, as principais áreas urbanas estão mapeadas em relação tanto à suscetibilidade como à áreas de risco, inclusive áreas como região serrana do Rio de Janeiro tem mais do que um mapeamento de risco, né? Esses mapeamentos têm sido atualizados constantemente. A mitigação, né, obras de drenagem, obras de contenção, né? E o gerenciamento de risco, que efetivamente a gente não vai conseguir evitar todos os desastres, né? E aí a gente precisa gerenciar esses riscos com resposta e recuperação. Então, isso daqui já está muito bem fundamentado. Mas nós temos problemas de investimento, claro, em todas as etapas. Isso é um grande problema, né? Desde 2012, né, que a lei 12.608 foi implantada, se estabeleceu uma série de instrumentos para atuar nessas várias áreas, nessas várias etapas aqui da gestão de risco, do gerenciamento de risco. Só que isso tem de forma recorrente, né, num discurso de Estado mínimo, de Estado cada vez menor, né, a gente tem, inclusive, fechado os serviços geológicos estaduais que têm
papel fundamental na prevenção, no mapeamento, na mitigação, na resposta e na recuperação, né? Então, é esse discurso e esse alinhamento que nós temos visto na sociedade brasileira, e não só no Brasil, mas de uma forma geral no mundo, isso tem levado a consequências graves, né? Na verdade, a gente está trocando o lucro no curto prazo, a redução de gasto no curto prazo para grandes consequências no longo prazo, e nós vimos isso, estamos vendo isso muito claramente nas áreas urbanas, mas também em empreendimentos. Tá? Em grandes empreendimentos, como foram as barragens, né, como é afundamento, por exemplo, do bairro, de vários bairros em Maceió, na verdade, a troca do lucro no curto prazo, no médio prazo, para consequências, né, e prejuízos, inclusive para toda a população no longo prazo, né? Isso está muito claro nas barragens, por exemplo, de rejeito. Tá? Então, essa mentalidade precisa mudar, senão a gente vai continuar vendo consequências. A FEBRAGEL, né, a Federação Brasileira de Geólogos, ela criou uma comissão, depois do caso do acidente de Capitólio, uma comissão chamada Gestão de Risco e Avaliação do Patrimônio Geológico em Áreas Turísticas Naturais. E essa comissão envolve, além da FEBRAGEL, a ABGE, a Associação Brasileira de Geologia e Engenharia Ambiental, a Sociedade Brasileira de Geologia e a GEOBR, Associação Brasileira do Patrimônio Geológico e Mineiro, né? E essa comissão, ela tem o objetivo, então, senadores e público, de elaborar propostas técnicas sobre essa questão de gestão de risco geológico e avaliação do patrimônio focada nas áreas turísticas. Por que eu estou falando de áreas turísticas? Porque nas áreas urbanas está muito bem fundamentado, já está em lei, é só seguir o que está no papel, é só voltar a tirar do papel o que estava sendo feito logo depois de 2012, né? E que houve realmente uma mudança, né, do rumo e uma redução de investimentos drásticos. Agora, as áreas turísticas naturais, como ficou muito claro, a legislação não é clara para essas áreas turísticas, né? Então, a FEBRAGEL, junto com essas entidades, tem trabalhado aí e vai apresentar propostas técnicas em relação a isso. Em relação a essas interfaces, quando a gente fala em planejamento territorial mais abrangente nessas áreas turísticas naturais, a gente tem verificado que há uma interface, né, para uma legislação para riscos geológicos e hidrológicos nessas áreas turísticas, a questão efetivamente da relação da interface com a Política Nacional de Meio Ambiente do SNUC, né, porque muitas áreas naturais estão em parques, em áreas que são unidades de conservação, a Política Nacional do Turismo e a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, para realmente o Brasil se tornar vanguarda na questão de uma nova política para risco, que não inclua somente a área urbana, mas também toda a área rural e também as atividades turísticas, a gente tem que repensar um pouquinho sobre isso, né? E nas áreas turísticas poderia e deveria, né? Espero que seja, né, considerada aí um ponto para essa mudança, para a gente não olhar somente para as áreas turísticas, para as áreas urbanas, né, que são importantes, são mais relevantes, mas também nós temos visto problemas sérios nas áreas turísticas. Nas áreas turísticas, né, os principais processos são muito parecidos com o que ocorrem nas áreas urbanas, né, mas nós temos um pouco menos de processos do que temos nas áreas urbanas. Esses daqui serão os 3 principais, né, processos aí. Então, aqui algumas fotos, inclusive, de Capitólio, né, do mapeamento que está sendo feito em Capitólio, então, blocos rochosos, né, isso não ocorre somente em Capitólio, isso ocorre em várias áreas turísticas no Brasil e quase todas, né, não estão preparadas para esse gerenciamento e essa gestão de risco, e isso que a gente precisa rever no Brasil, né. Aqui, por exemplo, né, esse paredão, aqui somente para vocês terem uma escala, as pessoas descendo aqui, né, na avaliação, a professora Joana estava descendo aqui, que ajudou na avaliação, né, desse paredão, e existe, inclusive, um projeto de lei que já foi colocado na Câmara dos Deputados, inclusive, para vedar atividade turística e você não deixar as pessoas, né, visitarem essas áreas turísticas, né, que é uma questão muito radical no nosso ponto de vista, isso tem que ser analisado, né, mas tem outro lado, né. Isso daqui é um bloco, mais ou menos, de quase 7 metros de altura, né, de comprimento, e passam barcos aqui embaixo, né? Aqui outros blocos, aqui também áreas onde havia a circulação. Então, aqui seriam, então,
processos geológicos ligados a movimentos de bloco, tombamento, desplacamento, rolamento, algumas fotos somente aqui devido ao tempo. A erosão, um outro problema que afeta muito as áreas urbanas e empreendimentos. Aqui nós temos várias fotos, né, desses processos erosivos, são vários tipos, né, podendo chegar, só para vocês terem uma ideia, aqui é uma pessoa de escala, né, ou a profundidade. E essa erosão ela foi gerada em um dia, numa chuva, né? Isso não é várias décadas ou anos, daqui foi numa chuva que gerou essa erosão, né? Então, a erosão também é um problema e ela também pode ser uma solução, né? Ela pode, por exemplo, no caso aqui, numa localidade chamada Deserto Alemão, em Santa Rita do Passa Quatro, que é uma área de erosão, né, próxima da área urbana, que ela atualmente é uma área degradada hoje em dia. E ela poderia se tornar, por exemplo, um parque, né, de visitação, com controle regulado, um parque municipal, e ali fica com uma área degradada dentro do município, e pior, o município avançando sobre essa área degradada, né, e ao invés de ser protegida essa área e a população utilizar ela como um patrimônio geológico, né. Os escorregamentos, a gente tem tantos escorregamentos localizados, né? Mas nós podemos ter os escorregamentos ou deslizamentos, né? São sinônimos, né? Esses processos generalizados, que são processos extremamente perigosos, são processos que geram muito risco e que o Brasil já teve vários processos, né? E consequências, né, nefastas e com muitas mortes em relação a esses processos, né? E um processo que pouco se fala no Brasil, né, se fala muito no deslizamento, se fala muito na inundação, mas devido a ser um processo de recorrência menor, né, com maior tempo, né, ou seja, geralmente esses processos ocorrem a cada 10, 15, 20 anos, né, mas eles são extremamente preocupantes e quando atingem áreas urbanas, né, ele pode, ou mesmo empreendimentos, ele pode ter consequências muito maiores do que a gente tem visto, como já foi, né, em 2011, também, né, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro em 2011, como nós vimos aí, né, com milhares de mortes, né. Então aqui um processo que não atingiu uma área urbana, né, só para vocês entenderem o tamanho dos blocos que são mobilizados nesses processos, todos esses daqui são blocos que foram mobilizados durante o processo, graças a uma localização, né, em área, em parque, em serra, desse processo, acabou não ocasionando, né, ainda bem, nenhum tipo de morte, né, e nenhum tipo de consequência maior. Mas essas áreas, elas estão lá nas nossas drenagens. Aqui é uma área de Cubatão, tá? Na área montante de Cubatão. Olha a quantidade de blocos, né, dentro da drenagem, esperando um gatilho, esperando um processo pluviométrico, né? Esperando um processo pluviométrico que gere, por exemplo, escorregamentos nas encostas e empurre isso e isso, né, gere uma corrida de detritos que pode ter consequências, né, muito maiores do que a gente tem visto nas áreas urbanas, inclusive. Tá? Inclusive, muitas áreas, por exemplo, de Cubatão, né, são áreas de extremo risco para esses processos aqui, inclusive a montante de populações de baixa renda. Tá? Esse processo pode mobilizar blocos rochosos do tamanho que vocês estão vendo aqui, mas também pode ser um processo só com árvores que foram arrancadas, né? Nesse caso, a gente tem árvores, né? Aqui a quantidade de árvores que foram mobilizadas e os blocos embaixo. Então, esse é um ponto que tem se discutido muito pouco no Brasil, as corridas de detritos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, em 99, na Venezuela, foi o maior processo mais recente, né, que matou 30 mil pessoas na Venezuela. Tá? E numa região muito parecida com a Serra do Mar brasileira, né, onde nós temos grandes cidades, tanto no Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Né? E o que está separando, infelizmente, o Brasil dessas grandes catástrofes, podendo chegar a 10, 20 mil, né, 30 mil pessoas mortas? Basicamente, devido a não cumprimento da legislação, o que está separando o Brasil disso é a quantidade de chuva.
Tá? Se nós tivermos eventos pluviométricos mais intensos, inclusive, que nós já tivemos em algumas regiões no passado, na década de 60, por exemplo, em Caraguatatuba, se nós tivermos um evento como ocorreu em 67 em Caraguatatuba, hoje em dia, possivelmente, as consequências seriam muito maiores que nós temos vistos aí, possibilitando, inclusive, dezenas de milhares de mortes nas cidades. Aqui, um outro ponto que precisa melhorar muito é a relação entre os estudos científicos e os técnicos, né? E a aplicação, isso, e o uso desses estudos científicos pela sociedade. Aqui é um artigo científico de simulação de uma possível corrida de detrito, né? No maciço da Tijuca, no Rio de Janeiro. Só para vocês entenderem, essas manchas amarelas e vermelhas aqui é o que o programa, né, e o estudo gerou em termos de espessura de deposição de sedimento, né? Nessas áreas vermelhas, né, já dentro da cidade, poderia atingir de 3 a 8 metros de profundidade de sedimentos que podem ser aterrados. Tá? E esses estudos estão sendo feitos em várias localidades, artigos científicos que não estão sendo muito bem utilizados aí nas áreas de risco, né? E isso é um processo muito preocupante. Um outro ponto que nós precisamos, também faz parte de um artigo científico publicado aqui pelo pessoal da Unesp, né? É a questão da disponibilidade dos dados pluviométricos, dados de chuva, né? Esse daqui é um mapa, só para vocês entenderem, no mapa do Brasil, cada ponto aqui é um ponto de análise, né, de recepção, né, de um posto pluviométrico de superfície, ou seja, que mede chuva na superfície. Então, nós temos aqui no Brasil grandes regiões, né, por exemplo, no Ceará, na região de São Paulo, que temos uma quantidade muito grande, né, de postos pluviométricos, mas regiões, né, outras regiões, praticamente nós não temos dados. Aqui, cada círculo aqui é um radar, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a distribuição dos radares na região sudeste e sul do Brasil. Por exemplo, em São Paulo, nós temos uma deficiência de radar, né, de uma forma geral, em quase toda a Serra do Mar brasileira, onde ocorrem os grandes acidentes, né, associados a riscos geológicos, nós temos deficiência da cobertura de radar, principalmente olhando de frente para a serra, né? E essa questão, só para vocês terem uma ideia dos dados pluviométricos que a gente obteve em todos os órgãos brasileiros que têm esses dados, dos 14 mil dados pluviométricos, metade nós tivemos que descartar porque eles não tinham, né, consistência estatística esses dados. Ficamos somente com os 14, em torno de 7 mil dados para ter consistência estatística. Então, há um problema efetivo de gerenciamento de dados pluviométricos que são fundamentais para os sistemas de alerta meteorológico. Tá? Então, para finalizar, nós entendemos aqui, na questão de áreas turísticas, que é um ponto que ainda está muito pouco discutido no Brasil, nós estamos discutindo algumas etapas, né? Que seria um pouco diferente das etapas que ocorrem no mapeamento e na gestão de áreas urbanas, com certeza, né? Mas o mapeamento, o diagnóstico, a avaliação de risco, ela pode ser feita de forma muito parecida. A questão do plano de uso seguro dessas áreas turísticas, elas têm que estar associadas, quando são unidades de conservação, ao plano de manejo, né? E praticamente quase todos os planos de manejo não consideram essa questão de risco geológico no Brasil, né? Então, que muitas vezes vão necessitar de medidas de controle, obras de contenção, sinalização, delimitação de áreas de risco, monitoramento, em alguns casos mais, né, de alta recepção turística de população, inclusive sistemas de alerta para orientação do turista, educação para visitante, treinamento para gestores e plano de contingência, né? Muitas prefeituras que têm áreas muito importantes em relação ao turismo do Brasil não tem nem SAMU, não tem nem defesa civil. Então, como que essas prefeituras conseguem, né, atender no caso de uma catástrofe, por exemplo, né, como ocorreu em Capitólio aí, com a morte de várias pessoas, né? Então, aqui eu queria agradecer mais uma vez, eu acho que quis trazer essa questão da área turística, porque ele é um ponto fundamental aí para a gente entender a questão
da legislação atual brasileira, e porque na área urbana eu entendo que, o problema não é técnico, o problema claramente é gestão pública e a questão de investimento, né, contínuo nesses locais. Enquanto nós não entendermos que a gestão tem que ser feita de forma contínua, não pode mudar de prefeito para prefeito, não pode mudar de governador para governador, né, não pode mudar de presidente para presidente. Entra um presidente, ele desmantela, né, determinados órgãos, entra um prefeito, ele desestrutura tudo que já foi feito anteriormente e começa, né, todo um novo trabalho, né, uma nova realidade ali, e isso tem causado um problema muito sério de morte, como nós temos acompanhado aí no Brasil. Então, esse ponto de planejamento territorial tem que ser levado às áreas turísticas também, né, às áreas rurais, não somente urbanas, e nós temos então ter um planejamento integrado, e não somente para as áreas urbanas, que são as principais, mas temos que olhar de forma mais abrangente e de forma integrada, inclusive dentro de bacias hidrográficas. Agradeço mais uma vez, senador, pelo convite. É uma honra, e a nossa comissão aqui de todas as entidades está à disposição do Senado Federal e também da Câmara dos Deputados para tecnicamente ajudar aí nesses vários estudos que já estamos fazendo nessas áreas turísticas, né, que tem resultados muito interessantes aí. Eu acho que a gente pode criar uma política pública, uma nova legislação para o Brasil que inclua essas áreas dentro na questão da proteção, defesa civil e do planejamento territorial brasileiro. Muito obrigado mais uma vez, estou à disposição. Muito obrigado ao senhor Fábio Augusto Gomes Vieira Reis, presidente da Federação Brasileira de Geólogos. E passo agora a palavra ao senhor Gil Kempers, secretário municipal de Defesa Civil de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Bem, boa noite, senador. Boa noite a todos. É uma honra poder participar dessa mesa com seletos especialistas. Minha continência ao Coronel Lucas, companheiro de caserna, de Corpo de Bombeiros, onde lá lutamos por bastante tempo nas ações de defesa civil. Então, eu estou no sistema de defesa civil, participei da implementação de diversos sistemas, tive, né, à frente da implantação do sistema de alerta e alarme de sirenes aqui na região serrana, após tragédia da região serrana, quando fui, então, diretor do Centro Estadual de Administração de Desastres, e depois do CEMADEM RJ, que é o órgão que faz o monitoramento climático. Como profissional fora, né, da caserna do Corpo de Bombeiros, a minha formação em física e os meus mais de 15 anos de professor de engenharia de algumas universidades me faz ter uma dimensão clara, né, do evento, principalmente com relação a essa análise técnica do que aconteceu, né? Então, se a gente for fazer uma análise, um recorte desses dados, a gente consegue perceber que em 6 horas de chuva nós tivemos 457 milímetros em 6 horas, perfazendo o horário de pico de chuva entre 4h30 e 6h30, onde foram 260 milímetros. Eu não tenho outro registro de chuva tão forte, onde a gente conseguiu avaliar aqui que a chuva horária em algumas localidades, em alguns pontos, perfizeram mais de 140 milímetros em 1 hora de chuva, né? Então, eu tive a felicidade de fazer uma especialização no Japão, e aonde esse volume de chuva ele é muito comum quando a gente tem o pré-tufão, que é a frente de chuva que acontece antes do tufão. Então, esse fenômeno, eu tive até contato com alguns especialistas japoneses, ele se pareceu muito com esse volume de chuva inicial. Os meteorologistas estão fazendo uma análise mais técnica dessa chuva, mas a gente sabe que eu não me recordo, nos mais de 15 anos de defesa civil, de uma chuva no país em que você tem um recorte de volume de chuva tão forte num curto intervalo de tempo. Ou seja, nós estamos falando de 457 milímetros de chuva em 6 horas, ou seja, são 457 litros em 1 metro quadrado de chuva. Então, nenhum solo é capaz de escoar esse volume de chuva. Então, a velocidade de percolação de solo de nenhum solo é capaz de absorver, e o volume de chuva que ele é escoado, ele é capaz de apresentar todos os dados que o nosso colega Fábio apresentou, e aí
Fábio, eu posso te dar um dado que você vai conseguir enxergar bem do que a gente está falando. Essa chuva começou por volta de 4h30, né? A chuva mais forte por volta de 4h30. Às 4h42 foram acionadas as sirenes, onde, graças a um sistema de defesa civil unificado, através de uma política nacional de defesa civil, onde todos os entes federativos eles têm uma participação fundamental, tanto nas ações de defesa civil como na resposta que a gente viu de forma muito organizada e concatenada aqui no município, mas o sistema de sirenes ele foi acionado às 16h42 e por conta das sirenes acionadas, a quantidade de vítimas não foi maior, né? Então, a gente tem relatos de várias comunidades onde as pessoas se deslocaram para pontos de apoio, e aí essa ação preventiva ela conseguiu salvar aí algumas vidas. Mas desse intervalo de tempo entre 16h30 e 17h18, que foi registrado o primeiro escorregamento de Grande Monta, nós tivemos, ao longo dessas 2 horas, 164 escorregamentos generalizados, espalhados pela cidade, e mais de 3.000 escorregamentos pontuais. É como se a cidade ela escoasse, como se a gente tivesse em um sobrevoo na cidade. A gente consegue perceber a quantidade de cicatrizes de grande porte, como a gente está falando do Morro da Oficina, onde foram mais de 70 casas. A gente está falando na comunidade Chácara da Flora, que foram mais de 30 casas, no Caxambu, mais de 10 casas. Então, são localidades onde você teve a plasticidade do solo alterada pela sua composição, enfim. Essa é uma parte mais técnica que não cabe aqui a gente falar, mas a gente consegue entender a dimensão do volume de chuva e a quantidade de sedimentos arrastados, né? A gente está falando de pedra de 70, 80, 90 toneladas que foram deslocadas como pedaços de papel e indo parar a distâncias, às vezes, de 3, 4 quilômetros da sua origem. Nesse entendimento, nós estamos com mais de 5.700 ocorrências, sendo que nós, em menos de um mês, já fizemos mais de 1.800 laudos, que é mais ou menos a estatística que a gente tem em um ano, né? Então, essa força-tarefa que o Coronel Lucas ele nos auxiliou, então, com o esforço do CREA e do CAL também, foi possível começar esse início. Num primeiro momento, as 15 ações foram descritas e o Coronel Lucas nos ajudou muito nesse momento de organizar essa resposta, dando a cada órgão a sua responsabilidade de atuar em uma frente, né? Porque se essa resposta não tivesse sido muito rápida, a gente teria outros desastres secundários, a falta de mobilidade urbana, né? Acabaria afetando a questão da coleta de lixo, deslocamento para hospitais, enfim, foi importante um esforço coletivo de todas as agências de uma forma coordenada para que a cidade conseguisse ter um mínimo de mobilidade urbana e, assim, começar as operações de forma organizada para que você conseguisse dar resposta a todas as demandas, né? Então, no primeiro dia de operação, na madrugada do dia 15 para o dia 16, foram mais de 30 pessoas resgatadas com vida dos escombros pelas atuações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros em parceria. Então, essa é uma resposta muito produtiva, porque, num primeiro momento, num desastre dessa magnitude, as ações se concentram, no primeiro momento, ao resgate às vítimas, e aí um esforço também dos órgãos como o DRM, as Defesas Civis Municipais, a Defesa Civil do Estado, o CPRM, vários órgãos foram montados, os polígonos de risco remanescente, e a partir daí foram evacuadas áreas de interdição para que as pessoas fossem colocadas numa condição de segurança e localizadas em abrigo, e após essa análise feita hoje com maior cuidado e maior critério, essas pessoas, de acordo com a condição de segurança, podem retornar às suas casas ou, então, em um esforço entre o governo do Estado e o governo do município, essas pessoas elas podem buscar uma outra casa através do aluguel social, que também é uma resposta que é dada para que essas pessoas saiam dos abrigos e possam ter um lar, mesmo que provisório, até que as obras já iniciem nas áreas de segurança para que a gente consiga restabelecer a condição de segurança na cidade. E aí foi muito bem colocado pelo professor Fábio a questão da formação geológica do relevo da cidade. O Coronel Lucas também comentou isso, né? Petrópolis tem a peculiaridade de mais de 60% da sua localidade, da sua área territorial ser composta de áreas de risco, seja ele de risco hidrológico ou geológico. Então,
essa questão da ocupação do solo ela é muito importante, porque ao longo da história, a retirada das pessoas de área de risco e reassentamento em áreas, elas enfrentam também uma condição econômica, né? Porque muitas vezes esses locais onde os conjuntos habitacionais são feitos são mais distantes dos centros econômicos financeiros, então existe também uma resistência da população para isso. Mas é importante que esse estudo seja feito em conjunto com o Estado, com o governo federal e com o município, e a gente percebe como é importante essa noção do planejamento urbano e como isso é eficiente, né? Eu lembro que nesse curso que eu citei lá no Japão, um dos módulos falava justamente de planejamento urbano e baseado principalmente na avaliação do marco de Sendai e do marco de Hyogo, para que você entenda como é importante a gestão de risco na localidade e como o planejamento urbano é fundamental para que você consiga mitigar o risco, né? Então, Petrópolis hoje é uma cidade nível 3, justamente nesse conceito de construir uma cidade inteligente, que é um programa da ONU, em que você tem uma série de ações pontuais que são necessárias para que a cidade consiga reduzir desastres. Então, várias dessas ações estão em andamento. Então, a Defesa Civil de Petrópolis ela sempre foi a Defesa Civil historicamente estruturada para as ações em condições de risco. E é importante também ressaltar todos os trabalhos que são feitos junto às comunidades para se tentar mitigar todos os riscos de desastre natural, mas também outros tipos de risco que hoje a gente entende que também são importantes, né? Você tentar mitigar e diminuir aí, né, a questão da fome e outras ações que são fundamentais para que você entenda o risco não só como desastre natural, mas também você consiga abarcar aí outros entendimentos de políticas transversais para minimizar os desastres nas localidades. Então, Petrópolis foi atingida diretamente por um grande volume de chuva. A resposta foi muito organizada e a gente agradece muito aqui a participação de todos os entes federativos. O governo federal foi muito importante no primeiro momento para auxiliar. Nós tivemos muitas viaturas que foram danificadas em ações de socorro, então o governo federal foi muito importante nesse processo para ajudar na alocação de viaturas, para que a gente conseguisse auxiliar, né, na resposta à população, e também o governo estadual foi muito importante também trazendo todo o aporte de todas as suas secretarias, principalmente a Secretaria de Defesa Civil, que atuou diretamente na operação em conjunto com o Corpo de Bombeiros, e assim a gente conseguiu levar ainda, né, um pouquinho de alento à população. A gente ainda tem buscas, né, a gente ainda tem a busca, infelizmente, de 4 famílias que ainda esperam uma resposta, né? Então, hoje mesmo, acabando aqui a nossa reunião, eu vou me direcionar para um dos locais de busca, eu faço todos os dias esse acompanhamento, e a minha equipe vem trabalhando ainda em uma série de ações, como desmonte de blocos, enfim, em áreas urbanas. Então, ainda são necessárias muitas respostas para que a gente consiga acalmar a população de Petrópolis hoje ela está muito assustada, a gente ainda tem uma previsão de chuva ainda nos próximos dias e todas as vezes que o céu escurece um pouco, a gente recebe por mensagem de texto uma série de mensagens que são mensagens realmente de temor, né? As pessoas estão muito assustadas ainda por aquele grande volume de chuva. Para vocês terem uma noção de quão grandioso foi esse evento, eu estava na sede da prefeitura no momento da chuva, e como algumas ruas alagaram, eu fui a pé correndo, né, para a sede da Defesa Civil para que a gente conseguisse fazer uma mobilização de recursos. E na área mais nobre da cidade, a gente, infelizmente, fez o resgate de pelo menos 12 corpos. Então, foi realmente impactante para toda a cidade entender como foi grandioso esse evento e como é importante esse entendimento da questão da ocupação urbana e essa utilização do espaço, principalmente com a gestão segura desses espaços em área de risco, sabendo utilizar as ferramentas que a engenharia hoje tem para você conseguir mitigar risco em algumas localidades, mas as localidades onde você não tiver como mitigar, essas pessoas efetivamente devem ser retiradas dali e sim deslocadas para áreas mais seguras. Então, foi realmente muito impactante poder participar disso tudo. O Coronel Lucas acompanhou isso de perto, esteve presente aqui na cidade na primeira semana, e o volume de ocorrências e de ações
elas chegavam a perder de vista, né, quando a gente fez o quadro operacional, que o Coronel Lucas nos orientou, e realmente foi um desastre que vai entrar para a história pela quantidade de vítimas, e a gente tem assim a lamentar isso, mas também a gente conseguiu entender que o sistema de defesa civil funcionou, né, todas as suas esferas de governo, podendo dar uma resposta rápida, e hoje, fazendo um mês da tragédia, a gente já consegue ter uma cidade de volta com os seus serviços essenciais restabelecidos, em que todos os entes e todos os órgãos eles começaram a trabalhar de forma organizada, buscando um bem comum da população. Então, eu vou encerrar aqui a minha fala, me coloco à disposição para qualquer dúvida, e eu acho que esse é um espaço que a gente precisa realmente trazer mais essa discussão técnica, porque nós que trabalhamos nas ações de defesa civil, muitas vezes nos vemos sozinhos nessa luta, porque durante as ações de desastre, a gente percebe uma movimentação e a percepção da população quanto a isso, mas muitas vezes a gente percebe que tanto a população quanto de um modo geral a sociedade não entende muito que a gente precisa desenvolver uma política de redução de risco de desastre. Eu acho que é o mais importante, entender que a política de redução de risco de desastre tem que ser uma ação de governo, uma política pública que seja consolidada como um entendimento para todo o nosso país. Muito obrigado ao senhor Gil Kempers, secretário municipal de Defesa Civil de Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu gostaria que Vossa Senhoria aceitasse, em nome de todas as senhoras senadoras e senhores senadores que compõem esse colegiado, os nossos votos de absoluta solidariedade a todos os moradores de Petrópolis, os nossos votos de pesar àqueles que perderam seus entes queridos, e os cumprimentos a todos os senhores e senhoras que trabalharam nesse trabalho de recuperação dentro desses últimos 30 dias da cidade de Petrópolis, podendo hoje, como o próprio senhor Gil Kempers disse, estar com a vida praticamente normalizada. Mas este é um assunto de muita seriedade, de muita gravidade, e por isso, na próxima segunda-feira, dia 21 de março, às 18 horas, nós estaremos dando prosseguimento ao presente ciclo e também prosseguimento ao tema. No próximo dia 21, estaremos tratando do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, panorama atual e desafios no cenário de mudanças climáticas. Receberemos como convidados, mais uma vez, o senhor Alexandre Lucas Alves, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério de Desenvolvimento Regional, a quem agradecemos a sua presença, ao senhor Oswaldo Luiz Leal de Moraes, diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, será o nosso outro convidado, a um representante do governo de Minas Gerais, a um representante do Conselho Nacional dos Municípios e a um representante do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Agradecendo mais uma vez aos palestrantes pelos esclarecimentos aqui prestados, e gostaria de lhes dizer que essa mesa de esclarecimentos foi uma das mais densas, dentre as quais eu presenciei, de tantas quantas foram realizadas até agora na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Particularmente, fiquei muito satisfeito com as explanações aqui feitas, as posições aqui colocadas, e eu tenho certeza que todos os nossos internautas, os nossos telespectadores, ouvintes da TV e telespectadores da TV Senado, bem como as senhoras senadoras e os senhores senadores, sairemos dela profundamente bem impressionados com a qualidade dos esclarecimentos que aqui nos foram prestados. Agradeço a participação de todos e, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, desejando a todos uma boa noite e o nosso muito obrigado.